Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre a saúde mental dos professores, né? Sinais de que a saúde mental dos professores e da sua escola precisa de muito mais atenção. Nós sabemos aí que há uma pesquisa que está publicada, e essa pesquisa diz que 70% dos professores das escolas brasileiras não contam com apoio profissional para cuidar da sua saúde, né? 60% reportam piora na ansiedade após a pandemia e 48% se sentem mais cansados. Dos educadores pensarem em se afastar do trabalho devido a problemas emocionais são um número de 33%. Então, podemos perceber a grande dificuldade que os professores estão tendo pós-pandemia e também com toda a modernidade que surgiu a partir da pandemia. Bom, saúde mental dos professores. É importante que os professores entendam que houve uma mudança muito drástica na forma de educar e com toda a questão da tecnologia, a escola ficou menos atraente para os alunos e a exigência da família, dos pais, as dificuldades encontradas de relacionamento psicossociais e estão trazendo muitos problemas para dentro da escola. E precisamos cuidar dos professores para que os professores possam também ser bons ensinadores, né? É importante entender o que é saúde mental para a Organização Mundial da Saúde. É a sensação de bem-estar, é uma saúde que vai ao encontro do todo do indivíduo. A pessoa está bem de saúde, a pessoa está bem financeiramente, a pessoa está bem socialmente, né? Sentindo-se bem, a pessoa é capaz de usar as suas próprias habilidades e recuperar-se do estresse rotineiro e ser mais produtiva. Essa é uma visão macro importante da gente também refletir. É, o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre saúde mental no trabalho, qualquer trabalho, não só do professor, né? As situações de competição causam grande estresse e ansiedade e síndrome de Burnout na relação de trabalho. O fator pandêmico também mexeu muito psicologicamente e emocionalmente com o mundo todo, de forma especial com o trabalhador. Os fatores externos e imprevisíveis, né? As chefias autoritárias, exigência crescente de produtividade, a falta de comunicação aberta e direta são exemplos de cenários que não têm em vista o bem-estar individual e dos colaboradores de uma empresa. Vamos ver um pouquinho sobre a fragilidade da saúde mental dos professores, né? A sobrecarga de trabalho. Professores muitas vezes enfrentam uma carga horária extensa e demandas significativas de planejamento e correção de trabalhos, e as plataformas para fazer as anotações, os seus programas de estudo, dar as notas. Então, tudo isso pós-pandemia e durante a pandemia trouxe um sofrimento para o professor. É importante que os professores possam atuar além das salas de aula, contribuindo para tomar decisões que envolvam todo o ambiente escolar. Então, não é interessante que o professor só fique na sua matéria, mas que ele se envolva no contexto escolar para que possa ajudar e colaborar na transformação daquela sociedade que está ali dentro da escola, com os alunos, com suas problemáticas, com suas situações econômicas, socioculturais, com as dificuldades familiares, separação dos pais, brigas entre os pais, uso de drogas, violência
intrafamiliar, etc, etc. Então, outra fragilidade da saúde mental dos professores é a falta de autonomia, a falta de controle sobre as decisões relacionadas ao ensino pode ser desgastante. O professor tem uma tarefa a cumprir, ele tem que cumprir rigidamente aquela tarefa, aquele plano de aula, e ele não tem muitas vezes posicionamento ou tomada de decisão que ele possa fazer individualmente para o bem-estar da escola ou do método de ensino. É importante que os professores possam atuar para além das salas de aula, contribuindo para as tomadas de decisões que envolvam aí todo o ambiente escolar. Ordens conflitantes, né? Receber instruções contraditórias ou confusas podem criar também um estresse. Por isso é indispensável manter o diálogo aberto para novas mudanças e adaptações dentro da escola. O autoritarismo dos diretores, o autoritarismo do secretário de educação, a forma que o professor é instrumentalizado na sala de aula, pode trazer aí sofrimento, porque não há um diálogo e nem há espaço para mudanças e adaptações. Também é importante entender que a precariedade do espaço físico, de maneira especial as escolas que pertencem aos municípios, aos estados, são muitas vezes precárias. As salas de aula, as cadeiras onde os alunos estão, a falta de ar-condicionado, hoje em dia não dá para ficar sem, né? A estrutura escolar muitas vezes não é adequada para a melhor forma de ensino. Então, um ambiente de trabalho inadequado fisicamente pode alterar negativamente também na saúde mental do professor. E a violência no ambiente de trabalho também é muito importante conversarmos sobre isso. É um ambiente de trabalho onde os professores são vítimas de violência física, de violência verbal, emocional no trabalho. Isso também dificulta a permanência do professor em sala de aula e o crescimento de doenças relacionadas à saúde mental dos professores e professoras, né? A cobrança incessante nos resultados, né? Você tem lá uma sala de aula com alunos de diversas culturas, com famílias desajustadas, e você tem uma cobrança, você tem que dar conta daquela ementa de trabalho pedagógico, e aí essa pressão por melhorias constantes no desempenho pode ser opressiva. É essencial manter as expectativas alinhadas entre os professores e a escola. Até aqui dá para ir, até aqui dá para fazer, daqui para cá já não consigo mais. Existem instrumentos que são necessários para isso e nós não temos. Então é importante percebermos também isso. O medo de demissões em massa, a insegurança do emprego, a ansiedade, né, principalmente dos professores ACTs. Por isso, criar fóruns para orientação e dúvidas é um dos caminhos para amenizar as preocupações e as aflições do professor, além de reforçar a transparência na instituição de ensino. E importante também, né, a questão da não valorização do trabalho. Professores frequentemente não recebem o reconhecimento que merecem. Nós vimos aí o piso dos professores que deu uma melhorada no salário, porém ainda falta alcançar mais objetivos para os professores, né, se sentirem mais valorizados. Para reverter esse cenário, é dever das instituições trazer avaliações de desempenho, programas para valorização do corpo docente. É muito interessante. Também é importante
percebermos as dificuldades no gerenciamento das pessoas, lidar com os alunos problemáticos, os pais insatisfeitos, pode ser desafiador, é desafiador para o professor. Lembro-me aqui de uma professora da qual eu fiz atendimento, de que ela deu aula 2, 3 semanas e tinha na sala um aluno com dificuldade intelectual, e eram crianças de pré-escolar, e ela não conseguiu dar conta dos ensinos, os pais cobraram muito dessa professora, e ela acabou aí entrando num estresse, numa ansiedade, e sugestiona-se uma síndrome de Burnout, né? Então, muito importante isso. Neste caso, a conversa é sempre o melhor caminho, reuniões constantes com os pais e responsáveis é uma das alternativas para minimizar e resolver os possíveis impasses entre pais e professores, entre os alunos, entre as dificuldades. Então, como lidar com o tema junto com os professores, né? Muito importante nós percebermos como que nós vamos lidar com isso, como nós vamos dar conta disso. Então, tornar o local de trabalho um ambiente seguro para falar sobre o tema é importante, onde não haja desconfiança, não haja temor, não haja perseguição do professor que fala sobre os assuntos problemáticos da escola. Uma escuta ativa, né, é fundamental, ouvir e saber escutar também. Muitas vezes não se sabe escutar o outro, estar à disposição para compreender o outro, evitando julgamentos quanto ao que está sendo abordado, né? Então a pessoa já vai falar, você já vai com preconceito, com julgamento, e aí isso dificulta uma conversa sincera. Importante também, às vezes, uma simples pergunta, né? Tudo bem com você? Tá tudo certo com você? De forma franca e afetiva, abre uma porta importante para o diálogo entre os professores, entre a direção e os professores. O estímulo à percepção, o cuidado coletivo, para que fique atentos uns aos outros, e ao notar qualquer mudança de comportamento em um dos pares, né, sinalize pessoas que possam ajudar essa pessoa, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar alguém da saúde para poder fazer uma orientação, a colaborar com a saúde mental deste professor. É importante também rodas de conversa, né, promover encontros abertos para tratar dos assuntos da escola, palestras com profissionais da saúde e mobilizações que vão além dos meses temáticos que se trabalham dentro do ambiente escolar. É importante também informações, né, e queda de barreiras. Isso quer dizer, reportagens, pesquisas, dados e tantas outras coisas que se tornam aliadas no processo de desmistificação da saúde mental dos professores. Envie material relevantes ou mantenha um mural atualizado com essas informações de como o professor está se sentindo no Brasil, qual a melhor forma de lidar com o estresse do professor, com a síndrome de Burnout do professor, com as dificuldades que o professor em si, passa no seu dia a dia, ainda como lidar com esse tema, né? Uma posição de ajuda, toda e qualquer forma de ajuda é importante para esse professor que está ali na sala de aula, que está ali trabalhando e que está passando por dificuldades. Estar disponível pode ser o suficiente. Às vezes eu sei que o professor tem aí suas 40 horas aulas por semana e não tem tempo para se dedicar a uma conversa com outra pessoa, com outro professor, tem a sua família, os filhos, o seu trabalho, mas quando tiver, se há essa possibilidade, manter um diálogo sincero com o colega, tentando colaborar com ele, facilitar a rotina de quem está em contato direto
e diário com as crianças e adolescentes também é uma forma de manter a saúde mental como prioridade, né? A rotina ser facilitada e não travada, não engessada, mas que possa se ter uma rotina que não permita o crescimento do estresse entre o professor, aluno, professor, direção, direção, aluno e assim por diante. Apesar, né, de todos os esforços para auxiliar o educador, o fundamental é indicar um profissional para uma possível análise. Você pode ajudar, você pode conversar, você pode sentar na sala dos professores, bater um papo, você pode sair com esse professor se tiver essa oportunidade, você pode fazer um monte de ajuda externa a esse professor. Mas é importante você também ter o nome de um profissional que você já foi, ou que você conhece, ou que alguém já falou, para que possa indicar para esse professor fazer uma consulta, elaborar um plano de ação diante das suas dificuldades. Somente ele poderá chegar a um diagnóstico, um profissional, né? E um tratamento adequado. Então, o esgotamento mental dos professores, ou a síndrome de Burnout, é um risco real para todos os professores. Todos os professores podem ter esta sensação, essa síndrome, esse sofrimento. O problema de memória, de controle do impulso ou a instabilidade emocional podem ser sintomas dessa síndrome. A diminuição da capacidade de encontrar melhores estratégias para lidar com o enfrentamento dos desafios e situações de estresse e surgimento ou potencialização dos transtornos mentais, importante, o problema da memória, do controle do impulso, também precisamos observar. Cada pessoa pode apresentar problemas diferentes, né? Não vamos dizer que todos os professores vão apresentar o mesmo problema, ou a mesma síndrome, ou a mesma ansiedade do mesmo jeito. Mais comuns são a fadiga, a irritabilidade, o aumento ou a diminuição do sono ou do apetite, oscilação de humor, dificuldade de concentração, sintomas gástricos, desânimo, perda do prazer nas coisas que gostava, preocupação em excesso quase todo dia, taquicardia. Isso tudo são sintomas de ansiedade e de uma possível síndrome do pânico ou burnout. É importante a gente pensar nisso, né? Na escola, nós temos muitos tipos de violência. Qualquer membro do ambiente escolar pode sofrer uma violência. Portanto, é importante a gente conversar sobre a violência no ambiente escolar. Podemos perceber que a violência de professor como agressor para o aluno que é vítima, né? Então, os professores fazem uso de sua autoridade para executarem atos violentos contra os alunos, né? Isso pode acontecer. Nós também temos violência do aluno como agressor para com o professor. O professor pode ser vítima física, psicológica, verbal, pode proferir insultos, ataques dentro ou fora de aula, ameaças de morte, e muitas coisas o professor pode sofrer durante o seu trabalho. A exclusão de algum aluno de modo proposital, né, isso pode ser o professor ou os próprios colegas de sala de aula, com uma violência psicológica. A violência sexual também ocorre de um aluno para outro aluno, de professor para aluno, de professor para professor, e entre outros, e isso é grave. A violência que a gente chama de bullying, né? As agressões intencionais, as perseguições, os apelidos depreciativos, a humilhação em público, sempre o mais forte fazendo bullying contra um mais fraco, também é muito sofrido para a criança. A violência entre os professores, a ofensa e maltratos feitos de professor ao outro,
o que também inclui assédio, violência sexual, coerção, violência de pais contra professores, a ameaça de danos físicos causados pelos responsáveis dos estudantes contra os professores, né, podendo ocorrer em horário de aula ou fora de aula. Já temos aí vários exemplos disso, desse sofrimento dos professores. E assim nós vamos entendendo que há uma necessidade de trabalhar, de enfrentar os problemas de saúde dos professores no seu ambiente de trabalho, né? Muito importante. Para isso, o professor tem que melhorar em algumas questões, né? Definir limites, né? Estabeleça limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. O professor tem que saber fazer esses limites, né? Reserve tempo para relaxar e recarregar suas energias. Como psicólogo e professor de residentes, de aluno de nono ano da fase de psicologia, a gente percebe que esses novos alunos, quando estão em consultório com a gente, sente muito a problemática que é apresentada do adolescente, da criança, do jovem, do adulto, internaliza, leva para casa, pensa nisso durante o final de semana, e isso precisa haver um limite, um distanciamento daquilo que você vive no ambiente do trabalho e aquilo que você vive na sua casa. Isso é um aprendizado que precisa ser feito também entre os professores. Buscar apoio não existe em procurar apoio dos colegas, dos amigos, dos familiares ou de um profissional de saúde. Já falamos bastante nisso, né? Praticar a resiliência, desenvolver habilidades de resiliência pode ajudar a lidar com o estresse. Isso inclui técnicas de relaxamento e motivação. Então, praticar a resiliência é muito importante para os professores. Conectar-se com os alunos, construir relacionamentos positivos com os alunos pode tornar a experiência de ensino mais gratificante, né? Construir uma escada, uma ponte entre o professor e o aluno, criar metodologias e formas de aproximar o aluno do professor, da aula, ajuda muito o professor, né? Então, com isso, a gente termina essas nossas informações e iniciamos como a agressão escolar pode combater como a gestão escolar pode combater a violência na escola, né? Isso nós procuramos aí essas informações de Gustavo Staszilau, que é um médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência, também é um doutorando pela Universidade Federal de São Paulo. Então nós vamos ver aí identificar precocemente o problema que está acontecendo na escola. É importante ver que está apontando um problema, uma dificuldade com o aluno, um sofrimento daquele professor. Então é importante identificar precocemente, não deixar para agir em cima da hora. Incentivar o diálogo, né? Roda de conversa facilita os professores a edificarem, a perceberem situações que estejam mais escondidas e também permite a orientação aos alunos, alguns tipos de regras básicas do funcionamento social. É muito importante incentivar o diálogo entre professor, aluno, escola, professor. Escutar e orientar, né? Ter essa habilidade de saber escutar e saber procurar formas de orientar tanto o professor como o aluno, observar para prevenir, então sempre está a simples presença de um adulto no pátio na hora do intervalo pode ajudar bastante, né? Alguém que está observando os alunos, que está ali próximo aos alunos, isso já se torna uma prevenção e também campanhas de prevenção nos
meses temáticos, abordar em todas as matérias escolares também é importante. Evitar o punitivismo, né? Aplicar muitas punições, o ambiente se torna muito agressivo, muito hostil, as pessoas tendem a se sentir mais paranoicas e mais desconfiadas. Então, evitar um pouco esse clima de fazer punição. É importante também a cooperação família-escola, né? Quando a gente se conecta com os familiares, nesse tipo de ocasião, o mais importante é conseguir funcionar de uma forma sinergética com a família, onde os familiares e a escola juntos apontam no mesmo sentido, falando na mesma direção, com a mesma preocupação, com os mesmos anseios e percebendo as dificuldades do professor, as dificuldades da família e encontrando métodos de lidar com os problemas relacionados à escola. A atenção para a saúde mental é muito importante os professores se atentarem para a questão da saúde mental um do outro e dos alunos também. Então, investir em esporte, em artes, na escola é muito importante. Então, tudo isso leva a uma melhor forma de viver com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade, com mais saúde mental dentro do ambiente escolar. Um abraço, até mais, tchau, tchau.